Fala, vencedores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Mente Vencedora. Eu sou o Carlos Catuípe, estou aqui com a... Deia, que coisa boa! E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Deia? Que é a Nay Teste, que é psicanalista e mentora de mulheres. Então nós vamos aqui falar sobre vários assuntos, família, relacionamento. E você pode mandar a sua pergunta aí pra gente, se você quiser que a sua pergunta seja respondida no próximo podcast. Então, anota aí a tua pergunta e manda pra gente, beleza? E vou começar o nosso podcast falando sobre uma história de superação. Era uma vez um burro sorridente que corria pelos campos, até que ele não viu e caiu num buraco. E esse buraco tinha um poço que estava já morto, não tinha mais água dentro do poço. E ele caiu lá no fundo daquele poço. E ele ficou apavorado, ele começou a chorar, ele começou a espernear. E aí até que o dono do burro percebeu que tinha alguma coisa estranha, chegou no poço, olhou, opa, o burro caiu dentro do poço, e agora? Como é que a gente vai tirar? Aí foi lá, chamou os amigos, como é que a gente vai tirar esse burro? Não tem como tirar. Então, o que eles resolveram? Simplesmente enterrar o burro. E aí começaram a tocar terra em cima do burro. Já que o burro já estava mais velhinho e o poço tinha que ser fechado, eles decidiram fechar o poço e enterrar o burro lá dentro. Só que o burro, percebendo que eles estavam montando terra para ele começou a ficar chateado e começou a espernear, ele começou a se mexer e cada terra que jogava em cima do burro, ele se mexia e a terra caía para baixo, e ele foi pisando, até que ele conseguiu chegar a um nível que ele conseguiu sair de dentro do poço. Qual é a moral da história? A moral da história é o seguinte: por mais que você esteja no fundo do poço e que as pessoas toquem terra em cima de você, acredite no seu potencial. Acredite que se você entrar em ação e você se mexer, você simplesmente consegue sair de qualquer lugar. Essa é a história do burro para a gente iniciar o nosso podcast Mente Vencedora, né? E nós temos muitas perguntas aí, né? Muitas perguntas, seja muito bem-vinda, Nay. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu adoro esse tema, é um tema que eu amo falar, então fiquei muito feliz com o convite. Relacionamento, família, a gente fez uma enquete no Instagram. Foi. E aí foi, né, o que a galera escolheu, falar sobre relacionamento e família. E é algo que eu acho que a gente está precisando demais. Vamos começar com a primeira pergunta. Muitas perguntas, a gente teve que selecionar algumas, né? Que algumas eram até repetidas, mas a gente elaborou aqui, dentro dessa escolha, um tema que pudesse agregar todo mundo. Então vamos lá, vamos para a primeira. Muito então. bom. Qual a melhor maneira de promover a união familiar? Olha aí, Nay. O que você acha, Nay, que é a melhor maneira de promover a Eita. união familiar? Eu acho assim, são várias etapas, né? Lá em casa, por exemplo, a minha fase ainda são crianças, até os 5 anos. A fase de vocês já vem uma nova fase, né? Da adolescência. Mas eu sempre falo assim que a mãe tem muito esse papel de matriarca, né? E você até vê... Sabe o que eu acho muito interessante? Quando você vê aquelas famílias grandes, que todas se reúnem por conta da avó. Já viu isso? Sim. Porque a avó, aquela avó que tem esse poder, sabe, de unir todo mundo. Às vezes os irmãos não se falam, mas a avó é o papel principal, porque ela está ali como uma grande chefe de família. Ela tem esse lugar de amor, de carinho, de acolhimento. Então, aquele lugar que a gente sabe assim, pode estar uma confusão lá fora, mas quando eu estou aqui, eu estou em paz, né? São os bons momentos que a gente gera e faz com que as pessoas queiram estar perto de nós. Então, no nosso ciclo familiar ali fechado, que somos a nossa família, né? Pai, mãe e filhos, eu sempre tento ter esse olhar de acolhedora, de amor. No meu caso, com as minhas filhas, que são pequenininhas, a minha interação é brincando, levando para lugares que eu sei que vão fazer elas felizes e não só os pais, porque eu vejo muitos adultos que confundem um pouco isso. Chega final de semana, hora de lazer. Aí vão para o lazer dos pais. E as crianças têm que se adaptar à rotina dos pais. E a gente precisa ter esse olhar. O que seria bom também para eles, né? Para que a gente possa fazer o ambiente deles também felizes. E eu acho que isso é para um todo. Tanto para adolescente quanto para nós. Não só nós, é pensar nos outros também, né? E sempre esse olhar. A gente, por exemplo, está vivendo um momento que quanto mais longe dos pais, melhor.
Tá quase assim, né? Adolescente, a gente tem essa dificuldade de se aproximar, de fazer um carinho. Eles estão vivendo um momento que é muito deles, então, assim, não quer muito essa aproximação. E eu vejo lá em casa que, mesmo não querendo, mas a gente forçando um pouquinho a barra, assim, no sentido, vem aqui que eu vou te amassar. Tu tá querendo isso aqui? E aí a gente consegue, assim, quebrar essa barreira, sabe? Então, eu vejo que é um desafio. Eu, como mãe, também vejo um grande desafio nesse sentido. A gente não desistir desse afeto, desse carinho, desse acolhimento, porque no primeiro momento pode ser que a pessoa não queira receber, mas no fundo, quem não gosta de ser, né? No fundo, ela tá querendo esse carinho. A gente veio até hoje conversando um pouco sobre isso, né? A gente vê que tem um distanciamento, né, na adolescência, mas, ao mesmo tempo, tem aquela necessidade de estarmos juntos, de criarmos novas coisas, novos eventos, né? Como a Nay falou, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho também no que seria interessante para eles, né? O que chamaria a atenção deles num passeio, numa coisa. E às vezes a gente vê que, realmente, final de semana, vamos fazer, cada um quer fazer uma coisa e acaba da gente indo para cada um para um lado, né? Então, promover a união, de repente, é criar momentos de união que seja bom para todo mundo ali, né? Acho que é uma boa interação. E dia de semana também, eu vejo assim que muitas vezes a gente poderia promover um dia da semana para um estudo em família, ou então até um filme, né? Vamos ver um filme em família. Então, às vezes é difícil a gente conseguir, cada um quer ver a sua série, cada um quer ver o seu documentário, enfim. Não, vamos fazer um momento que a gente possa unir todo mundo, né? Então, acho que são essas coisas que a gente tem que ter iniciativa. E como a Nay falou da avó, né? Como é interessante isso, porque a avó parece que é aquela energia assim, que une mesmo, né? Quando a avó está junto, todo mundo quer estar ali e tal. E o que tem na energia da avó, né, que faz com que isso aconteça? Daqui a pouco a avó ela não faz aquele papel de impor limites, né? A avó já é aquela coisa mais amorosa, mais querida, né? E eu acho que pela maturidade, assim, se não pela idade, mas pela maturidade dela já ter vivenciado muitas coisas, né? Tanto é que a avó já foi mãe, e quando ela era mãe, ela não tinha essas atitudes, né? Isso. Então, hoje a gente está no momento mãe, mas a gente vai ter o nosso momento vó e vai ser... E até dizem, assim, né, que as crianças mimadas, foi criado pela avó, só pode. Exatamente. A minha mãe fala que... Minha mãe é vó já agora, e aí ela fala que... o carinho de vó é totalmente diferente do carinho de mãe, porque ela só precisa dar amor, porque a educação é função dos pais, né? Então, ela só ama, ela só brinca, ela só é um amor diferente. Eu vou acrescentar algo nessa pergunta, uma coisa que lá em casa a gente tem muito como hábito é a hora do almoço. E para muitas pessoas, eu sei que é a hora do jantar, né? Por conta da correria. Mas é tão importante a questão da gente sentar à mesa em família. Lá em casa é proibido celular, eu e meu marido, na hora da mesa. Porque a gente precisa conversar. Porque senão, hoje em dia, o celular é o nosso grande vilão, né? O grande vilão dessa questão familiar. Então, na hora que a gente senta na mesa, acabou o celular, a gente precisa conversar, brincar com as meninas, dar comida mesmo assim na boca brincando, porque senão isso vai se perdendo e chega uma hora que você não tem mais o olhar. E a mesa, é interessante que a mesa foi feita para isso, para a gente conseguir olhar nos olhos, porque é o único momento que você tem de hábito na sua casa que você está sentado de frente para a pessoa olhando no olho. Então, o hábito da mesa é algo que eu não abro mão. E eu acho que quem não tem esse hábito, que insira, sabe? Muito na bom. sua família. É isso aí. E você que está nos assistindo aí, você consegue, né, ceiar com a sua família, você consegue sentar com seus filhos para fazer a janta, o almoço, tem que fazer isso, não pode perder, né, Nay? E como a Nay falou, acho que o celular ele tem atrapalhado muito em relação a essa união de família. A gente precisa rever algumas coisas, né? Não ser grosseiro no sentido assim de impor tantos limites, mas ter um jogo de cintura, eu acho que para a gente combinar algumas coisas que tem que ser combinadas. Porque nós, infelizmente, estamos ficando dependentes da tecnologia. E não pode ser assim, né? O ser humano que tem que usar a tecnologia e não ser usado. E, infelizmente... E, nesse caso, é muito importante a gente também ter
as regras, né? A gente As regras. precisa ter as regras em casa. Então, acho que essa semana ainda a gente conversou sobre isso. O almoço ali, a gente pelo menos no almoço ou na janta, tem que estar reunindo a família, sim. Promover momentos de união, né? Sem o celular. Conversar, Sem celular. Agora aqui a gente falando de conversa, nesse momento que a gente tem para estar batendo esse papo e trocando. Tu ainda, Nai, tem as crianças pequenas, mas elas vão crescendo num ambiente assim, e aí vai se familiarizando com esse contexto, a qual que no fim elas vão sentir falta o dia que não almoçar junto, Exatamente, né? Então isso vai ser fantástico. A gente já vê que a gente está num ambiente que as meninas também elas gostam muito desse momento, embora muitas vezes a gente tenha que chamar milhares de vezes para a hora do com almoço, certeza. Porque, mãe, agora... Agora não. Agora não. Não tô com fome. Mas assim, aqui vai uma pergunta muito boa que vai nos ajudar a esclarecer algumas coisas aqui, ó. Quais são as estratégias para melhorar a comunicação familiar? Existe alguma técnica, alguma dica, alguma coisa que a gente possa estar melhorando essa comunicação familiar? É difícil essa pergunta, né? Porque você precisa entrar no universo deles. E como hoje em dia o universo deles é muito ali na palma da mão, fica difícil até de você adivinhar qual é a linguagem que ele gosta de falar. Porque tem muitas pessoas, muitos adolescentes, né, hoje, que são muito fechados. Né? Então, um pai que às vezes é muito agitado e aí tenta falar com o seu filho dessa forma agitada, ele não vai receber bem. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma boa leitura de como seu filho recebe bem o jeito que você fala, como seu filho se porta. Não é chegar impondo o seu jeito em cima dele, porque não vai funcionar. Lá em casa, eu sempre fui a mediadora entre meu irmão e minha mãe. Meu irmão tem 23 hoje. E aí, assim, meu irmão tem um jeito que você precisava falar com ele. E a minha mãe já era muito agitada. Então, eles não conseguem fazer esse link. E aí, eu era muito essa mediadora, que eu conseguia entrar no jeitinho dele, entendeu? E muitas vezes concordava com algumas coisas que ele falava, só para poder conseguir entrar no assunto e dar a minha opinião e falar, não, Pedrinho, vai por esse lado. Talvez dessa forma seja melhor. E ele me ouvia melhor do que talvez a minha mãe falando a mesma coisa. Porque é muito a leitura e o jeito, eu acho. E o concordar também, eu vejo, com essa coisa, concordar com o que a pessoa está falando, na verdade, a gente está validando o ponto de vista dela, a forma com que ela vê, né, a situação. Eu vejo que, trazendo para o contexto de filhos, mas aí a gente também pode trazer para o contexto de casal. Não é verdade, isso, né? Com a certeza. comunicação entre o casal, assim, muitas vezes a gente está querendo falar para o outro, mas a gente está querendo, não que ele escute, traga uma solução, mas a gente está querendo que ele acolha a nossa razão. Está querendo que a gente tenha razão, na verdade, né? Então eu vejo essa questão assim do casal também muito importante, assim, esses atritos. Eu acho que fala um pouco aí, Carlos, sobre isso, sobre esses atritos. Bom, a primeira coisa, né, a Nai tocou nesse assunto também, é a gente tentar entrar no universo da pessoa. E isso não é uma coisa fácil, porque você tem o seu universo mental, você tem a sua visão sobre as coisas e como deve ser, né, como você foi criado num determinado momento. Então você quer impor, o primeiro passo assim, dos pais é impor aquilo que eles pensam, como que eles vivem para os filhos. E nós estamos numa outra época, então essa comunicação, ela começa com o escutar. A gente tem dois ouvidos aqui, justamente para a gente escutar mais. Mas como é que a gente vai escutar mais se a gente não consegue nem iniciar uma conversa, né? Lá em casa, as meninas dizem muito assim, já vem o pai palestrar, né? Vem o pai dar palestra. Aí eles o pai está dando palestra. Então, eu estou entendendo que, na mente delas, cada vez que eu vou falar com elas, eu estou dando uma palestra. Porque elas já me veem como palestrante, elas dizem, não vem com essa. Né? Então, elas já se fecham, eles não querem ouvir o que eu tenho para dizer. Agora, quando eu faço perguntas, aí surge, né, aquela necessidade de responder a pergunta. Então, aí, quando eu começo a ouvir mais, eu começo a entender mais do mundo mental de cada uma delas, que cada uma são diferentes. Uma tem 17, a outra tem 12, né? Eu não sei qual é a idade dos seus filhos. Mas as perguntas, elas vão sempre ser necessárias, sejam com os filhos ou então com o cônjuge, né? Para a gente ter um entendimento do que o outro está pensando. Ou então, você está conhecendo uma pessoa hoje,
Como é que você faz para conhecer essa pessoa? Fazer perguntas. O que você gosta? Qual foi o teu maior desafio? Né? O que está acontecendo na tua vida? Quais são os sonhos que você tem? Então, a gente tem que entender um pouco mais do mindset da outra pessoa para a gente poder inserir alguma coisa que a gente realmente acha que vai agregar valor para aquela pessoa. Então, a primeira coisa é ouvir, saber ouvir. E o diálogo. Por que muitas vezes cônjuges, né, eles não conseguem dialogar? Porque eles têm medo de discutir. E a discussão vem, mas se eu falar isso aqui, ele vai me falar isso, então eu não vou falar, vou ficar quieto. E fica aquele sentimento que eu tenho que falar, mas eu não falo, e eu fico guardando, a gente entra numa decepção interna. Por isso que os casais, muitas vezes, não têm diálogo, justamente porque eles têm medo de entrar na discussão. Então, como é que a gente faz para isso, né? E aí vem a nossa próxima pergunta, porque eu acho que vai entrar nela. Que a gente já vai ajudar aqui, ó. Como lidar com os conflitos frequentes? Pois é. No relacionamento. Por que acontecem conflitos frequentes? Justamente, né? Você pode elaborar uma complementação. Por quê? Muitas vezes um tem um ponto de vista diferente do outro. E aí eu quero impor, que nem tu falou, o meu ponto de vista sobre a razão daquela pessoa. Não, eu tô certo, eu tô certo. Então, eles não estão enxergando o destino, eles estão enxergando quem tem a razão. Não, eu tenho razão, tu tem razão. Então, a razão ela sempre vai surgir no ponto de vista do ego. Não, eu tenho razão. Que é a grande frase do ego, né? Eu tenho razão, você não acha? Se todo mundo tem razão. Agora, como é que a gente vai resolver essa questão da razão? Aí a gente vê, quem tem razão? Ucrânia ou a Rússia? Ah, bom, agora cada um dentro da sua narrativa, tentando convencer os demais que eu tenho razão de poder entrar dentro de um outro país. Então, a grande questão é, a verdade está acima da razão. Mas como que a gente faz para atingir a verdade, senhoras filósofas? Né? Os filósofos aqui que estão com a gente, como que a gente atinge essa verdade? Qual é a verdade absoluta? Então, eu quero que vocês me ajudem aí. Como é que a gente pode desenvolver uma comunicação que seja abrangente, efetiva, afetiva, que possa unir as pessoas? Baseado no quê? Como? Eu acredito muito na intenção. Eu acho que quando a gente está realmente aberto a solucionar um problema, a gente não está querendo colocar, não entra com essa visão de colocar a nossa razão e sim entrar com a escuta, que nem tu falou, né? A escuta ativa para trazer uma solução. Tu vai de coração mais aberto, tu vai, não se arma para aquela conversa, sabe? Vai querendo realmente entender qual é o problema e trazer uma solução junto com a pessoa. Sabe, não desvalida o ponto de vista dela ou como ela enxerga. As pessoas acabam vindo para dentro de um relacionamento com aquela mochilinha de pedra lá, com aquela mochilinha de tudo que ela já trouxe da vida que ela vivenciou, né? Isso. Exatamente. Então, eu vejo assim que mostrar de forma genuína a tua intenção de ajudar e de solucionar, eu vejo sempre como uma boa verdade. Eu tenho uma história que eu ouvi uma vez de um casal. Ele estava falando, um pastor, e ele estava falando assim, que a casa dele mudou durante um tempo e ele não estava conseguindo entender. A esposa começou a colocar comida no prato para ele, acordava ele muito bem, enchia ele de beijo, e ele ficou assim, achando estranho, e aí passou os dias, passou a semana, ele falou, não, tem alguma coisa de errado, ela está me tratando muito bem. Aí ele disse que chamou ela, vem cá, o que está acontecendo? Por que você está me tratando assim? Porque ela era bem braba, né? Por que você está me tratando assim? E aí ela falou assim, não, você pode me falar, eu estou preparada para ouvir. Aí ele falou, preparada para ouvir o quê? Pode falar, você vai morrer? Aí ele, eu morrer? Não, alguma coisa vai acontecer, pode me falar. Aí ele, por quê? Por que isso? Não, você viu o que você fez tal dia? Você me deu flores, você disse que me amava. E aí eu falei, não. Então, eu estou entendendo que ele vai acontecer algo muito ruim com ele, por isso que ele teve esse momento comigo. Ou seja, o que a gente consegue analisar, né? Que o casal já estava num nível de desgaste tão grande, que um ato tão simples de dar flores e falar que ama, ela já entendeu que ele estava se despedindo e começou a tratar ele muito bem. Então, quando eu ouvi essa história, eu guardei para mim e eu entendo assim que no casamento eu falo muito sobre isso, não existe orgulho, né? Porque as pessoas tendem a guardar muito rancor do seu
parceiro, da pessoa ali que você escolheu para amar eternamente. Então, no casamento não existe isso. Você pega ali o orgulho e bota numa gaveta e tenta recomeçar e dar uma chance todos os dias. As pessoas tendem a não querer ouvir as outras, vem com uma opinião muito forte, né? Muito assim, muito grosseiro e não dá espaço nem para outra pessoa falar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você começar a ter uma escuta ativa melhor e dar a oportunidade da pessoa, pelo menos, dar a opinião dela de um fato, falar como ela queira, por mais que você não queira fazer daquela forma, mas pelo menos escuta. Né? Porque com um jeitinho, nunca indo para o embate, né? Nunca indo para uma guerra, e sim olhar para a pessoa e entender que essa é a pessoa que você ama. Exatamente. Quando a gente entrou num casamento, né, a gente entrou numa união, numa aliança ali. Ambos estão juntos para enfrentar os desafios da vida. Agora, quando acontece de um querer olhar para os defeitos do outro e começarem a degladiar um com o outro, eles não estão no caminho certo, não estão olhando para o horizonte, né? São os dois olhando para o horizonte e criarem possibilidades para criar novas possibilidades para a sua vida melhorar. Mas essa questão da comunicação, ela é muito importante de perceber assim, como cada palavra, cada gesto, ou o fato de poder ouvir sem julgamento, isso não é uma coisa fácil, né? Porque às vezes a pessoa vai conversar e uma está lá cheia de rancores, cheia de sentimentos negativos que tem que botar para fora, aí fala uma coisa que querendo ou não ofende a outra se sente ofendida. E quando ela se sente ofendida, aí ela vai colocar o seu ponto de vista e entra uma discussão. E eles acabam não conversando. Então, paciência é importante. Né? Outra coisa que eu vejo assim, é aprender a dar elogios, elogiar a outra pessoa. Né? Muitas vezes a gente olha só para os defeitos das pessoas. É muito mais fácil a gente olhar para os defeitos dos outros, porque o nosso ego está sempre olhando para os defeitos das pessoas. E para os nossos também. Só que é muito mais tranquilo para o ego olhar para os defeitos dos outros que olhar para o próprio defeito. Então, o que eu posso fazer de melhor em prol do nosso relacionamento? Né? Como você falou, o cara deu flores para ela. E aí ela sentiu que alguma coisa estava errada e ela começou a agir de forma positiva com ele porque ele deu flores para ela. Então, será que se ele se não tivesse dado flores, ou se ele não fosse morrer, ou tivesse alguma coisa, ela seria aquela pessoa agradável com ele? Né? E me lembrou a história da mulher que ela queria matar a sogra, né? Ela chegou no outro podcast, até compartilhei essa história, que a mulher morava com a sogra e o marido. Só que ela não aguentava a sogra era insuportável, não conseguia mais viver com a minha sogra. Foi numa bruxa para tentar acabar com a vida da sogra. Eu quero matar minha sogra, não dá mais jeito. Aí a bruxa então faz o seguinte, leva esse pozinho, bota na comida dela, em 1 mês você vai ver que a sua sogra vai passar para o outro mundo. Aí ela, show, vou começar a fazer isso. Só que tem o seguinte, você tem que começar a tratar a tua sogra bem. Porque se você continuar tratando ela mal, todo mundo vai descobrir que foi você que matou ela. Então, vai lá, vai fazendo a comidinha, vai botando, mas trata ela bem. Você vai ver que vai dar tudo certo. Então tá, ela foi. Primeira semana, segunda semana. Chegou ali perto do meio da terceira semana, ela voltou lá na bruxa. Ai, bruxa, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não quero mais matar minha sogra, eu não quero mais matar minha sogra, porque ela mudou comigo, agora é uma pessoa amável, uma pessoa agradável. Eu estou fazendo tudo que você falou, eu fui lá, botei o pozinho na comida e comecei a tratar ela bem, e agora ela está me tratando bem também. Então eu não quero mais que ela morra, eu quero que a gente viva bem. Como é que eu faço para tirar esse veneno dela? Ela falou, não, fica tranquila, porque o que eu te dei foi pó de arroz, ela não vai morrer, ela vai ficar bem, mas o veneno estava em você. Então, qual a atitude que nós podemos ter, né, para tentar melhorar o nosso relacionamento? Eu quero melhorar meu relacionamento. O que eu preciso fazer, então, para melhorar? Qual o tipo de ação? Porque, geralmente, as pessoas ficam esperando que os outros mudem, esperando que os outros façam coisa diferente. Então, não deu de um jeito, tenta de outro, mas aborda de uma forma assim, primeiro, olhando para os pontos positivos da pessoa, elogiando, olha, eu notei que você está melhorando muito nisso, parabéns por isso, parabéns por aquilo. E aí, seja na família, ou seja no profissional, você vai ver que aquele colaborador ou aquela pessoa ali, ela vai olhar, puxa, que legal, ele olhou isso, que bacana. Inclusive, se você quiser melhorar mais ainda, você já pensou nisso aqui? Sugere algumas mudanças, né? Então, essa sugestão ela vai sempre abrir portas para que você tenha um diálogo mais de cumplicidade. O que é a cumplicidade? Ambos são cúmplices do crescimento de ambos. A gente está aqui para crescer. Ou seja, eu e a Déia, a gente está em cumplicidade, para a gente ter que crescer junto, né? Olhar para o horizonte e criar as novas possibilidades. É isso. E, gente, aí a gente cai numa outra questão, né?
que para a gente ajudar fora, a gente vai ter que se equilibrar e cuidar da gente por dentro, né? Que a gente só consegue entregar algo de bom quando a gente está construindo esse bom. Se a gente começa a vibrar numa energia assim que não tá bacana, né? Começar a olhar para fora e ver só coisas ruins acontecendo, começar a trabalhar pensamentos na tua cabeça ali, de pensamento só de pessimismo, que as pessoas são assim, são assadas. Aí tu começa a olhar pro teu marido, já só vê as coisas ruins que ele tem, porque em todo relacionamento não são só flores, a gente tem coisas que a gente não gosta, mas vai existir formas de conversar sobre aquilo. O problema é quando a gente começa a alimentar uma visão negativa de si mesmo, das coisas, das pessoas, do marido, dos filhos, e não consegue mais enxergar as coisas boas que existem por aí, né? Então eu vejo assim que eu sempre caio naquela tecla que é: comece não espera pelo marido começar. Se você começar a cuidar dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas emoções, né, as coisas vão florir melhor. Vai começar a mudar um pensamento sobre o outro, vai começar a melhorar a tua autoestima. Isso. Eu acho que quando a gente cuida da nossa casa, até o olhar do outro sobre você muda, né? Quando a gente começa a cuidar de nós mesmos, a gente começa a se valorizar, tentar olhar assim, como eu posso melhorar por mim e não pelo outro? Porque um dos grandes erros no casamento, eu vejo assim, é porque a pessoa quer melhorar só pelo outro, para agradar o outro. E não, você tem que melhorar primeiro por você. E aí, consequentemente, você vai melhorar para o outro, né? Para outra pessoa. E a forma como o seu marido te olha, os seus filhos te olham, porque quando a gente está feliz com a gente mesmo, é muito isso que você falou. A gente consegue deixar que isso flua de uma maneira tão natural, sabe? Quando você é uma pessoa agradável, feliz com você mesmo, seus filhos vão querer estar perto de você, né? E aí entra até na nossa primeira pergunta lá sobre os filhos adolescentes, porque os filhos não vão querer ficar perto de pais que são chatos, são rancorosos, que quando você chega perto só sabe falar com um jeito duro de falar, né? Só tem aquela lição de moral para dar. Os filhos não querem estar perto de pessoas assim. Quando chega na adolescência, a gente consegue ver isso de uma maneira muito forte. Lá em casa eu falo sempre com meu marido assim: eu quero ser os pais legais. Sabe aqueles pais que, quando chegam os filhos na adolescência, vamos para casa de tal pessoa porque lá é legal? Então, eu falei para ele, eu quero ser esse tipo de pai, esses tipos, né? Então, a gente precisa alimentar muito isso, aquilo que você transmite. Eu acho que é muito por aí. E aí eu acho que é bacana a gente trazer um assunto assim de energia, de frequência, né? Que como é bom quando a gente sente a energia boa da outra pessoa, né? A gente quer ficar sempre junto, né? E aí tem uma pergunta aqui que é assim: como equilibrar a questão de ser o indivíduo e ser o casal? Então, eu entendi que é como que eu vou cuidar de mim e, ao mesmo tempo, cuidar do meu relacionamento. Vocês consideram isso um desafio? Não tanto, sabia? Você considera, Carlos? Porque eu acho que eu tenho até algo que eu criei com as minhas conectadas, com um grupo de mulheres conectadas, que eu sempre falo para elas: a gente precisa acordar de manhã, e eu acho que, se eu não me engano, eu tirei de alguma coisa que eu ouvi do Carlos, alguma live, alguma coisa assim. Eu não me recordo certinho como foi, mas a partir disso que eu ouvi, quando a gente acorda de manhã e a gente começa a falar palavras de afirmação, palavras positivas para a nossa mente, né? A gente tem o poder de governar a nossa mente. Sim. E aí começa por aí. O seu acordar como é? Porque muitas pessoas já acordam hoje com aquele humor assim para baixo, né? E aí a gente precisa colocar a gente para cima primeiro, e os conflitos internos, e a gente começa a mandar palavras positivas, coisas positivas para nossa mente mesmo, e a ficar bem com a gente. E aí, quando você encontra seu marido, seja no café da manhã, seja ao acordar, você já vai de bom humor, em primeiro lugar, e não com aquela carga já pesada logo de manhã. Tem gente que acorda, já abre o celular, já vê uma notícia ruim, já fica: ai, meu Deus, como é que vai ser o meu dia, né? Já começa a se alimentar de coisas ruins. Então, lá em casa, a gente acorda, coloca um louvor, coloca algo que, assim,
vai levantar a gente. Eu assisto muitas lives. Faz uma oração de agradecimento, né, Isso. pela noite que passou e agradece a cama, agradece a possibilidade de um novo dia. Por quê? Né? Todos os dias, você que está nos assistindo, todos os dias, 250 mil pessoas no mundo não acordam. 250 mil não passam daquele dia. Se você acordou e você viu, eu estou vivo. Gratidão, universo, por estar vivo, ter mais um dia na minha vida. Olha para o lado, tua esposa está viva, teus filhos estão vivos, está todo mundo vivo na tua família. Agradece, agradece, agradece. Porque 250 mil pessoas naquele dia ali não tinham mais vida. E a gente aproveitar esse dia, né, cada momento, porque o momento ele não volta. E parece até clichê, né? Viva cada momento como se fosse o último, mas que é o último, porque igual aquele ali não vai ter outro. Então, se você vai tomar café, ou se você levanta, vai fazer alguma atividade, você está de cara feia que nem a Ana e falou, não, tem que levantar já, pensando assim, hoje é o meu dia, hoje é um dia de viver com alegria, com muito amor e aprendizado, né? Porque tem aquela grande oração que a gente recebe o pão nosso de cada dia. E o que é o pão nosso de cada dia? Você sabe o que é o pão nosso de cada dia? O pão nosso de cada dia é o aprendizado de cada dia. Você está aqui matriculado na Escola Vida. Então, nós estamos aprendendo a cada dia uma lição diferente. E é uma lição necessária para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E quando a gente não é só cuida da gente, né? Porque as pessoas têm uma ilusão assim, não, eu tenho que cuidar de todo mundo. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, e aí você não cuida de você. E se você não cuida de você, você está cometendo o maior erro que existe, porque se você não cuida de você, você não está cuidando dos outros. Você está achando que está cuidando dos outros. Então, você tem que ter o equilíbrio da tua mente, das suas emoções, do teu físico, como a Nay falou, já acorda sorrindo. Então, você vai encontrar o teu filho, você vai encontrar teu esposo, você vai estar numa energia, numa frequência alta. E ele vai perceber isso, ele vai sentir. Né? Agora, quando a pessoa já acorda de cara feia e pensando coisa ruim, outras coisas vão acontecendo. Então, nós somos responsáveis pela nossa energia, por aquilo que a gente vibra. E aí eu vou dividir o meu melhor com a pessoa que está comigo. Né? E isso vai influenciar ela também, porque quando ela está de TPM, tem que ter muita inteligência emocional, viu? Rapaziada aí quer desenvolver inteligência emocional. Mínimo que essa, Porque que essa se você quer ter um tem que bom ter. relacionamento com as mulheres, já vou lançar um curso aqui, como lidar com a TPM da sua esposa. Né? Quer aprender mais? Então clica aqui no link e se inscreve para a próxima palestra. Vão ter muitos, viu, nesse se é curso. um problema aí familiar, vamos ter que Porque resolver. tem mulheres da TPM que parece que elas querem matar os homens, não é verdade? Você passa por isso? Sim ou não? Olha ali, o Luiz está dizendo que sim, diz ele sim. Então, o Luiz já está aqui inscrito no curso, já vai participar, se você quiser participar. Eu acho uma questão que a gente pode falar, nessa questão ainda que a gente estava, ontem eu ouvi uma pessoa falar assim para mim, mas como que eu consigo ter esses pensamentos positivos, esse jeito de ser, se eu estou passando por um problema muito sério? Aí, assim, pega a questão do conflito. Por exemplo, um filho que está passando por um momento de drogas, né? Aí a pessoa veio com esse questionamento. Como eu consigo vibrar, vamos botar nas nossas palavras aqui, numa energia positiva se eu estou passando por algo tão ruim na minha casa? E aí eu acho que é o que eu sempre falo, assim, se você é o apoio dessa pessoa, né? Se você é a mãe, se você é a pessoa que está ali apoiando, como que você vai entregar algo ruim? Porque ele já precisa sair desse espaço, né? Desse lugar ruim onde ele está. Então, se você é o apoio, você precisa ainda mais puxar. Porque você não pode entrar no universo dele e ficar ali tão ruim, tão mal, né? Vibrar tão negativo com ele. Você precisa tentar puxar. Então, buscar suas forças em um outro universo, seja na sua fé, seja a fé que você professa. Então, você busca a sua força lá para você poder ajudar essa pessoa. Mas eu acho que o Carlos fala melhor sobre isso. Não, eu ouvi, isso é muito importante, sabe? Essa pergunta ela é grandiosa, porque né, é um grande desafio para as pessoas que estão passando por necessidades que são grandes, tipo essa aí. Eu atendi uma vez uma senhora que ela tinha um filho que era drogado e ela já estava no segundo casamento e o filho era do primeiro casamento. Então, ela recebia ali um dinheirinho e o marido dela ganhava, o marido atual, né, que ele era padrasto desse menino, ele vivia com ela ali e tal, e ele sempre questionava ela se ela estava dando dinheiro para ele.
E ele saindo, né, não tinha controle. E aí teve um dia que bateu um traficante lá na porta dela e ela acabou dando um dinheiro para o traficante para não matarem o filho. Né? Então, aí eu perguntei para ela assim, tá, mas o que a senhora desejaria? Né? O que a senhora mais desejaria assim, que acontecesse? Ah, assim, eu queria ter muito dinheiro para comprar um apartamento para ele e ele ir morar no apartamento dele. Será que isso ia ajudar? Né? Então, a grande questão, às vezes, a gente pensa que está ajudando, mas não está ajudando. Agora, como que a gente pode realmente ajudar essa pessoa? Aí tem uma questão que eu acho muito interessante, que a gente tem que perceber, né? Na questão energética, a Déia está falando da energia que a gente cria com a nossa mente, com nossos pensamentos, que é o seguinte, as mães, elas têm um amor grandioso, diferente do amor de pai, né? O pai, ele tem um amor mais firmeza, é um outro arquétipo. A mãe não, a mãe é aquela coisa assim, ó, que quando ora, quando faz uma oração, ela arromba as portas do céu, porque o amor de mãe é o maior amor que existe. Então, quando a gente não pode fazer uma mudança no físico daquela pessoa, qual que é o caminho? Ó, você tem um caminho energético, um caminho agora baseado na física quântica, da energia, da vibração, da frequência. Tudo é energia, tudo que você pensa é energia. Então, eu estou passando por uma dificuldade, só que eu não consigo pensar positivo. Ok, você está colocando mais energia, mais lenha naquela fogueira negativa, né, com a sua atitude, com a sua tristeza, com a sua mágoa. Ou seja, ninguém é digno de pena. Quando a gente tem pena de alguém, a gente está entrando numa frequência de miséria, sabe? Miseração. Ai, coitadinho, ai, tá passando por isso. Não, ninguém é coitadinho. As pessoas têm escolhas. As pessoas, elas escolhem determinadas coisas. Agora, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? No mundo energético, no mundo mental, eu tenho que mandar uma energia boa. Então, eu vou elevar meus pensamentos a Deus, elevar meu pensamento à corrente de luz que eu acredito e vou agradecer por ser um canal. Primeiro, agradecer, não é pedir. Você não é um pedinte de Deus. É a coisa que a gente tem que perceber. Ai, coitadinho de mim. Não, coitadinho de você não. Você não é um pedinte. Você é uma pessoa, um consciente. Você tem um poder grandioso de transformação. Só que no que diz respeito a outra pessoa, você não tem como controlar as ações da outra pessoa. Então, até a gente falou ontem nos stories, né? Coisas que você controla, coisas que você não controla. Exato. Os teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções, tuas ações, isso você controla. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha mente, posso controlar o meu emocional, desenvolver uma energia tal que eu vou mandar uma energia para essa pessoa para que ela receba lá onde ela estiver, mas a mudança dela não vai depender de mim. Eu posso ajudá-la não dando peixe, mas ensinando a pescar. Filho, olha isso aqui, ó. Aquilo ali é uma tomada, não bota o dedo que dá choque. E aí a criança vai lá e toma choque. Ou seja, a pessoa vai ter que aprender com a dor ou com o amor. Só que da minha parte, o que eu posso fazer? Eu posso entrar em conexão com a minha fonte e mandar a luz. Eu vou estar ajudando. A mesma coisa com o luto. Sabe? Muitas vezes você pensa, ai, minha mãezinha, eu perdi minha mãezinha, não vivo mais. Aí a pessoa entra num buraco psicológico, depressão, porque eu perdi a minha mãe. Na verdade, você não perdeu a sua mãe. A sua mãe chegou um momento dela que ela precisou ir para um outro nível, que é o nível energético, que é o nível espiritual. E aí, quando você fica lá pensando coisas negativas, sentindo coisa ruim, né? Ai, a minha mãe tinha que estar aqui, você está mandando uma energia que ela recebe lá, porque ela não está longe de você. Ninguém está longe. Nós estamos conectados quanticamente. A mente ela é quântica. Então, quando eu penso numa pessoa e sinto coisa ruim, eu estou mandando coisa ruim para aquela pessoa. Se você pensa num filho que está numa balada e você pensa, e se ele é assaltado? E se ele é roubado? E se bota droga na comida dele? E se bota não sei o quê? E se você está imaginando coisas mirabolantes, negativas que possam acontecer? E se o carro dele capota? Para! A tua mente, ela é um campo poderoso e você tem que mandar luz para essa pessoa, onde ela estiver. Ah, meu filho saiu de casa, ele está indo lá. Manda luz. Agora, você não é responsável pelas escolhas dele, mas pelas suas, sim. Então, esse pensamento com responsabilidade não é simplesmente pensar positivo, porque a gente não está trazendo nos treinamentos que a gente faz, gente. A gente não leva assim, pensa positivo que vai dar tudo certo na tua vida. Não é isso, não é pensar positivo, mas entender a força do teu pensamento e como você usa isso de uma maneira que seja eficaz para melhorar a tua saúde, para melhorar a situação que você está vivendo, mas você tenha consciência disso. Então, é conscientização. Aí depois independente, eu acho, do problema que a pessoa vive também, acho que trazer para o consciente é a gente começar a se perguntar assim, esse tipo de pensamento
vai me ajudar a solucionar esse problema ou pode piorar o problema? Esse tipo de atitude que eu estou tendo, será que ele me aproxima da solução do problema ou ele me afasta desse problema? Exatamente. E aí a gente vai tomando ações mais conscientes para que a gente chegue à solução do problema, indiferente do problema, na verdade, né? Porque se for uma doença, se for droga, a gente, com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes, a gente pode, inclusive, piorar o problema. E tem outra, nunca discutir com as pessoas quando elas estiverem sob efeito de droga. Se ela estiver sob efeito do álcool ou de qualquer droga, não adianta, você não está falando com ela. Você está falando com um agregado ali de mistura, a pessoa está semiconsciente, então você nunca vai conseguir dialogar com uma pessoa que está sob efeito de drogas, né? Principalmente álcool. Tem que deixá-la estar num momento sóbrio, onde você vai conseguir conversar e juntos buscarem uma solução. Porque enquanto a pessoa que é viciada, ela diz assim, eu não sou, ela não admite que ela não vai conseguir sair daquilo ali, porque ela não admite. Eu saio sozinho a hora que eu quiser. Só que não. A pessoa ela tem que aceitar ajuda, então ela vai ter que ir até o fundo, de onde ela perceber, aqui é o fundo do poço, aqui eu não passo. Aí, quando ela aceitar ajuda, sim. Aí você consegue ajudar e ela pode levar um caminho, né, de ajuda. Isso é algo muito legal até para a gente falar sobre os conflitos, porque eu vejo muitas esposas ou maridos que querem de fato dialogar ou entrar numa questão quando a pessoa está sob efeito de álcool. Vamos falar sobre o álcool, que é algo muito, né, comum, e aí a pessoa quer entrar no embate, quer brigar e vai a fundo ali na questão quando a pessoa está nesse momento. E aí o que acontece? A pessoa dorme, acorda no outro dia e fala, eu não lembro de nada do que você falou. Aí você acaba gastando a sua energia, né, gerando algo ruim dentro de você e a outra pessoa nem lembra no outro dia. Então a gente precisa muito ter essa sabedoria de saber a hora de falar, de se expressar, falar de também, resolver como falar, porque nesse momento é melhor a gente se calar, pelo nosso bem. Né, pelo bem da gente que está ali num estado sóbrio. E uma coisa que você falou, Carlos, que eu vejo muito por aí também, as nossas palavras têm o poder de abençoar ou amaldiçoar. Né? Exatamente. Então, quanto mais a gente manda, aí a palavra ou energia ou maldição, né? Quando você manda palavras de maldição para o seu marido, para o seu filho, ele tende a ficar cada vez mais assim, ai, meu marido é um saco, ai, meu marido é muito chato, homem que me deixa irritada. Então, quanto mais você fala isso, mais ele vai ser, porque você está afirmando que ele é. E né? o pior é que às vezes a gente não fala só para o marido isso, como se reúne para estar falando mal do marido também para as amigas, né? Isso. Então, e é coisa que a gente Se você tem grupos de mulheres que falam mal dos maridos, não, saia, não faça. Criar um grupo de mulheres para falar bem dos maridos. Começa a falar bem, aí você vai ver que a sua vida vai mudar. Ou seja, vamos começar a criar a fofoca ao contrário, em vez de falar mal das fofoca pessoas, do bem. Vamos falar bem, né? E agora tem 3 coisas que afastam as pessoas. O que é afastar, que é acabar o relacionamento de qualquer um, são 3 coisas que afastam. E 3 coisas são essas, né? Pode nos ajudar? Crítica, cobrança e reclamação. Como assim? Crítica, cobrança e reclamação. Chato. Mas essa pessoa está sempre criticando. Imagina você do lado de uma pessoa que está sempre criticando. Se eu gostaria de ficar? Não. Uma pessoa está sempre reclamando. Se eu gostaria de ficar do lado de uma pessoa que está sempre reclamando? Não. E uma pessoa está sempre cobrando, sempre cobrando. Então, você chegou em casa, você não fez isso, você não fez aquilo, você está sempre fazendo a mesma coisa, você está errado. Cara, chega um momento que a pessoa não quer ouvir mais você. Então, crítica, cobrança e reclamação faz as pessoas se afastarem. Tá, mas Carlos, como é que eu faço então? Como é que eu vou falar com essa pessoa? Bom, primeiramente, você vai ter que ter inteligência emocional para equilibrar os seus pensamentos, sentimentos e emoções e não entrar no conflito, porque você já está no conflito interno, e o conflito interno gera o conflito externo. Então, você tem que ter a paz interior para chegar e perguntar, para iniciar um diálogo com a pessoa. E como que a gente inicia um diálogo? Alguma coisa você vai ter que elogiar nessa pessoa. Então, primeiro que você vai ter que achar alguma coisa que você possa elogiar nessa pessoa. Muito Começa com um elogio. Oi, amor, você chegou, coisa boa, tava com saudade de você. E, opa, mas tá estranho, essa mulher tá estranha. Tá estranho, mas é estranho bom, né? Estranho bom ou estranho ruim? Não, estranho é bom.
Aí, então, Estranho bom, a gente tem que aceitar, né, gente? Com certeza. buscar sempre o caminho do amor, da paz, porque isso está dentro de você. Não é o outro que define como você vai se sentir, não é o outro que vai definir o que você pensa, é você. Agora, quando você pensa, minha vida não dá certo, meu relacionamento está horrível, não dá certo, o que eu posso fazer para melhorar? Essa é a grande pergunta. Você desarma também quando você chega assim, oi, meu amor, você desarma a pessoa de te tratar mal. Porque você está tratando bem, ela não vai te tratar mal, né? Assim, a lógica seria essa. Mas tem uma dica muito legal que eu sempre falo, que os homens, eles são feitos por caixinhas. Nós, mulheres, a gente tem várias caixinhas abertas ao mesmo tempo e a gente resolve muitas coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem ele tem a caixinha do trabalho, a caixinha do futebol, a caixinha do lazer, a caixinha da hora de dormir, de comer, e ele abre uma de cada vez. Então, se ele está ali na caixinha dele, do hobby dele, seja futebol, lá em casa é vaquejada, e quando ele está com aquela caixinha aberta ali, eu não consigo inserir nenhum assunto, porque ele não vai querer me ouvir, ele está no momento dele. Então, se eu chegar e falar assim, olha, vamos falar sobre problema das crianças e resolver, ele vai falar, agora não, porque agora eu estou no meu momento. Então, perceba qual caixinha do seu marido está aberta, se dá para você inserir algum assunto problemático ali, porque senão a tendência é que ele vá afastar você naquele momento, ele não vai querer resolver. E eu acho também que tem um aprendizado aí, que talvez nós mulheres tenhamos que aprender com os homens, que é exatamente, talvez, viver mais o momento presente. Isso, exatamente. Né? E abrir uma caixinha de cada vez. A gente está na hora do almoço, vamos degustar aquela comida, vamos, né, trabalhar aqui as questões familiares, sentar ali na mesa para estar conversando. Então, na hora de conversar com o marido, não é hora de conversar com o marido, tratar os filhos, arrumar a comida. Então, essas caixinhas abertas, elas acabam trazendo para a gente ansiedade, acabam trazendo para a gente um conflito de que eu não dou conta das coisas e é tudo comigo, é tudo só eu, sabe? Exatamente. E isso aí não é legal. Eu acho que eu já vou lançar outro curso aqui, né? Como você, homem, pode fazer para lidar com as múltiplas caixinhas da sua Aí as pessoas perguntam, mas então qual é a hora que eu vou falar? Qual é a hora, qual caixinha eu vou falar? E eu falo assim, tira um momento e fala assim, olha, agora, meu amor, a gente precisa conversar e resolver tal assunto. Você pode me dar atenção agora? Assim, com um jeitinho para falar, se é alguma problemática muito grande, né? Chama a atenção da pessoa para aquele momento e não momentos avulsos, assim. Eu acho que é mais ou menos por aí. Você consegue, talvez, o melhor resultado. Boa. É isso aí. A gente tem que ter calma e paciência. Calma é estarmos num estado de calma. A palavra calma, eu gosto de brincar, né? Que começa com C e termina com alma. Com alma. Você está conectado à tua alma. Estou num estado emocional, mental e emocional de calma. Então, esse estado vai me trazer uma forma de comunicação diferente, uma forma de me colocar, né, diferente. Tem que ter calma, porque se perdeu a calma, pronto, aí você está à mercê do seu ego, e aí começa aquele monte de pensamento negativo sobre você, sobre o outro, sobre aquilo. E o culpado sempre vai ser o outro, porque o ego ele nunca culpa a si mesmo, ele culpa o outro. Agora, tem aqueles que se chicoteiam também. Então, tudo isso é complexo, né, gente? É complexo. O mundo da mente humana é complexo. Mas quando você começa a perceber, que você se conhecer, você começa a ter controle sobre esse mundo interno. Quando você tem o controle sobre o mundo interno, aí você pode influenciar as pessoas na sua volta de uma maneira muito mais equilibrada. Você muda e o teu mundo muda, mas a mudança começa dentro de cada um. E, inclusive, ontem a gente deixou uma enquete no Instagram que falava sobre essas coisas de controlar, o que a gente controla e o que a gente não controla, e se as pessoas estavam sendo um bom exemplo para as outras pessoas. E eram 3 respostas ali, que era a primeira, eu acho que era... Me ajuda aí, Carlos. Se a pessoa estava sendo um bom exemplo para as outras pessoas. Então, a primeira era... Caramba, Carlos! Não, aqui, ó, a primeira era... A resposta aqui. Vamos lá. Achei muito bacana isso. Ó. Que tipo de exemplo você está sendo na vida das pessoas? A primeira, nunca parei para pensar nisso. A primeira foi essa. Depois, preciso melhorar com urgência e estou sendo um ótimo exemplo. Gente, a resposta saiu, preciso melhorar com urgência. Então, as pessoas estão tomando consciência
de que elas precisam ser um melhor exemplo no seu meio, para a sua família, né? No seu relacionamento. E aí cai naquilo que o Carlos falou. A gente não vai fazer com que o outro mude, mas a nossa mudança pode influenciar quem está na nossa volta. Sim, E com influencia muito, né? A palavra influência, como é que é a palavra influência? Na neurolinguística, começa com in, de interno, e fluência, que flui. Ou seja, nós estamos aqui fazendo um bate-papo para te influenciar a ser uma pessoa melhor, a você perceber dentro de você aquilo que você pode melhorar dentro de você. Porque quando você melhora, o teu mundo melhora. É cada vez melhor. Por que a gente fala cada vez melhor? Porque a palavra tem poder e nós estamos trabalhando a palavra todo dia. Então, quando eu me torno uma pessoa cada vez melhor, a minha vida muda. Porque quem mudou? Foi o presidente? Foi a minha sociedade? Não fui eu que mudei. Então, eu começo a ter pequenas mudanças no meu dia a dia, na minha vida, e isso cria um outro destino. Porque senão você está indo por um caminho, fazendo sempre as mesmas coisas. Quando você muda um pouquinho, aí tudo já muda na tua vida, né? É verdade. Chegamos, então, na nossa última pergunta. Que já? Não é possível. O tempo passa muito rápido. O tempo passa rápido quando a gente está fazendo coisas boas, né? Então, mas antes da gente fazer essa última pergunta, eu quero saber um pouco mais desse grupo de conectadas da NAITEST. Como é que essas mulheres te acham, Nai? Onde é que você está? Você está em João Pessoa? Você está aonde? Como é que elas fazem para te achar? Então, elas conseguem me achar pelo Instagram, depois se puder colocar o Sim. arroba, para elas poderem me achar. E a gente tem se encontrado uma vez no mês. Esses encontros eu sempre levo uma temática onde a gente consegue, de fato, abordar problemas e conflitos do dia a dia, né? Teve um tema o último que a gente abordou foi o medo que paralisa a nossa vida. Então, é sempre temas assim que a gente tenta levar. E tem sido muito legal esse ano, Conectadas veio de uma forma diferente, onde eu tenho aberto espaço para elas poderem falar, desabafar, falar um pouco dos seus problemas, e eu tenho visto que tem sido muito legal, porque elas estão precisando desse espaço mesmo, às vezes só de ser ouvida, acolhida, e tem sido muito legal. A Deia já participou. Já participei, adorei, e é um grupo assim que a gente se sente realmente acolhido, muito em casa, né? E é tão importante para nós mulheres que a gente se sinta num ambiente seguro. Sim. Porque às vezes a gente traz coisas ali que são mais pessoais mesmo. E quando a gente sente que é uma intenção de ajudar, de acolher com verdade, eu acho que só todas as mulheres têm a ganhar com isso, né? E agora esse grupo vai estourar, depois desse podcast aqui. Nossa, agora certeza, todo mundo vai querendo bombar. fazer parte do grupo das Conectadas. Isso é Eu vou maravilhoso. fazer a bom. última pergunta aqui para a gente Vai lá. não estourar o tempo. Sim. E a pergunta vem da seguinte forma, gente: como dar limites no relacionamento? Vocês acham isso importante? Importantíssimo, importantíssimo. Eu posso abrir por favor. falando? Vai. Porque eu fui uma pessoa que eu não colocava limites. E o quanto eu sofri, o quanto eu, assim, me anulei durante muito tempo da minha vida. Eu vivia um conflito lá em casa, que eu fui criada na igreja, meu marido não. Então, ele tinha o hábito de beber sempre, todo final de semana, e eu ia para a igreja. E aí, o que aconteceu? Eu me anulei para poder viver somente o mundo dele. Então, não tinha limite, não tinha um pouco eu, um pouco você, não. Era só eu tentando agradar a ele. Então, a gente vivia sexta, sábado e domingo, fazendo tudo o que ele queria. E o que aconteceu? Isso, durante um tempo, eu comecei a ficar muito insatisfeita, a olhar para aquela situação, vamos viajar para tal lugar. E eu falava assim, não quero ir. E aí, às vezes, eu comentava com as pessoas, eu não quero. Mas você não quer viajar para tal lugar? Não, não quero. Não gosto mais. Então, algo que era para ser prazeroso, para mim, começou a virar um peso. Por quê? Porque não tinha o limite. E aí, até o dia que eu consegui acordar. Por que eu consegui acordar? Porque eu falei assim, ou eu mudo ou meu casamento vai acabar. Porque não tá legal do jeito que tá. E aí, eu falei assim, eu preciso virar essa chave. E aí, foi quando eu sentei com ele e falei assim, olha só, eu te amo, a gente lutou muito para ter o casamento que a gente tem hoje, só que do jeito que tá, não tá legal para mim, porque a gente só faz o que você quer. E assim, a minha vida foi assim, assim, assim. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, e aí a gente encontrou um equilíbrio. Por exemplo, ele gosta muito de viajar e ele tem esses momentos dele. Então, a nossa viagem, ao invés de ser sexta, sábado e domingo, precisa ser quinta, sexta e sábado, porque domingo é o meu momento. Então, por exemplo, dias que ele queria ficar até mais tarde,
fazendo, tomando os drinkzinhos dele. Não, olha, vamos ir até tal hora. Dá para você ir até tal hora? Eu acredito que o diálogo é muito importante. Quando você conversa antes, fica mais fácil de resolver. Tem uma frase que eu uso muito, é que quem se antecipa governa. Então, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente combina antes. Olha, dá para ser dessa forma, às vezes foge um pouquinho, mas assim, sempre dentro daquele combinado. E você precisa falar, porque se o outro te ama e te respeita, ele vai entender os seus limites, né? Eu acho que isso é fundamental. Nossa, perfeito. Muito bom. São os acordos, né? Eu acho que a gente precisa ter muito isso como casal. Aqui no nosso casal, por exemplo, a gente tem acordos assim que são super simples. Ela manda e eu obedeço. Muito bom, gostei. Bem simples. Vou fazer essa ponte com meu O marido, negócio viu? é isso, né? Mas Eu vou conectar eles. Tá esses precisando. acordos aí são importantes, porque antes da coisa acontecer, né, quem somos nós? Os adultos são crianças grandes. Então, a gente tem que ter esses acordos, porque chega um momento em que, se a gente não tem um acordo, tá, mas a gente não combinou isso, então... Agora, quando tem uma distorção aí, né, o próprio casamento já é um acordo. Ou seja, é uma cumplicidade. Ambos estão juntos ali para fazer aquilo ali dar certo. Então, tem que estar bom para os dois. Não adianta só estar bom para um, né? Então, a gente tem que ter esses acordos, tem que ter o diálogo. E aí, o medo de falar, né? Chega até o ponto de, não, ou eu falo ou eu vou me separar. Isso. Não precisa chegar até esse ponto, né, Nay? Pode ir, Isso, ter a exatamente. coragem. Ah, mas como que eu vou falar? Porque se eu for falar, pode... Pois é. É o como que você tem que aprender, né? E o porquê. Mas o teu porquê ele vai ser mais importante que o como, certo? Como assim, Carlos? Me confundiu agora. Por que você gostaria de mudar? Né? Qual seria o propósito de melhorar na tua vida? E esse propósito é que vai fazer com que você tenha firmeza e o como ele se torna muito mais simples, porque o teu porquê é firme. O porquê é porque eu amo ele. Por quê? Porque a gente tem que ficar junto, porque a gente tem que dar certo. E então esse é o meu porquê. Aí quando você se abre e você abre o teu coração no teu porquê, ele vai entender o teu porquê, o teu propósito. E aí esse propósito ele vai ser reestruturado junto, os dois olhando para o mesmo caminho, cúmplices de um crescimento. Eu e a Déia já não somos assim, a Déia e eu, né? Nós somos união, unidade. Então, às vezes, eu olho para ela e já sinto que ela está pensando, já sei como é que ela está vibrando, sinto a energia dela. A mesma coisa ela em mim. Então, a gente tenta um auxiliar o outro para a gente manter o equilíbrio sempre, né? Então, a gente vem aprendendo muito isso e a gente até está se programando, né, de levar um curso, um treinamento, né, para casais, para que as pessoas estejam cada vez mais unidas, existem uma união e esse diálogo, essa forma de poder ouvir mais do que simplesmente impor as suas vontades, né? Muito bom. Hoje em dia nos treinamentos Mente Vencedora, a gente já vem recebendo muitos casais, né? E Muito aí, bom, muito bom, muito bom. E isso é muito importante quando a gente está olhando para a mesma direção, porque acontece que cada um buscando as suas necessidades, aquilo que acha importante, vai se afastando, né? Isso. E é comum os casais estarem sofrendo assim com esse tipo de coisa. Cada um está num momento da vida, ou está num momento profissional diferente do outro, está numa busca espiritual diferente do outro, Isso, né? Exatamente. Eu acho muito legal vocês fazerem essa iniciativa do casal, porque eu acho que as pessoas precisam de casais, sabe, para ter como referência. Eu fui líder de casais na minha igreja durante um tempo e quando a gente fazia alguma ministração, alguma coisa, no final sempre vem, né? Os casais dando testemunho ou contando, ai, que bom que você falou isso porque ele não me escuta ou ela não me escuta. Então, existe essa questão de que é mais fácil você ouvir alguém de fora te falar do que o próprio parceiro ou parceira. É mais fácil ouvir de fora. Então, eu acho que precisa ter mais esse movimento de casais, porque tem muito de mulheres, tem muito, né? Existe muito de homem, mas o casal realmente precisa ter. Muito bom. Então chegamos ao final do nosso podcast ao Mente final, Vencedora. Você pode elaborar sua pergunta para o próximo. Manda para a gente lá no Instagram. Manda aqui também, aqui embaixo na descrição aqui. Né? Manda aí o seu questionamento ou então a sua sugestão de tema que a gente possa abordar. Né? E vamos juntos, porque é só o começo de uma grande transformação que começa onde? Dentro da nossa mente. E quando a gente muda, o nosso mundo muda. E aí a gente cresce e muitas coisas que hoje são difíceis para a gente se tornam fáceis. Por quê? A frase que eu vou deixar para você é muito simples e eu quero que você medite nessa frase. É mais simples do que você imagina. Bora? Vamos para cima. Valeu. Obrigada, Ana. Obrigado, Obrigada a você. Adorei.